Dando continuidade ao nosso estudo sobre o metabolismo do nitrogênio, nesta videoaula nós vamos falar sobre a FBN, fixação biológica de nitrogênio. Quando a gente fala de FBN, essa é a forma mais importante de entrada de nitrogênio pelos processos naturais no ciclo biogeoquímico do nitrogênio. É mais importante do que a fixação por descargas elétricas, é mais importante que os processos fotoquímicos. E quando a gente fala de reação de FBN, é uma reação bastante simples, que é a passagem de nitrogênio na forma molecular, N2, para a forma de amônio, NH4+. Mas essa reação é reação simplificada. O que na verdade vai acontecer é que o nitrogênio na forma molecular ele vai ser convertido em amônia, NH3. Isso vai acontecer em presença de uma enzima específica chamada de nitrogenase. E para esse processo consome muita energia. Agora, a amônia, NH3, no pH fisiológico celular é convertido em amônio. Então o processo catalisado enzimaticamente pela nitrogenase a formação de amônia. E agora, naturalmente, em pH celular, vai ser convertido em amônio. E essa reação ela é somente catalisada por micro-organismos que são procariotos. Esses micro-organismos procariotos podem ser bactérias de vida livre que estão presentes no solo, podem ser cianobactérias, mas também podem ser micro-organismos que estão fazendo simbiose, seja com plantas do tipo pteridófitas, ou seja fazendo simbiose com as plantas vascularizadas. Então nós temos os micro-organismos que fazem FBN que estão livres, e nós temos os micro-organismos que fazem FBN que estão em associações simbióticas com outros organismos. No nosso caso aqui, nós vamos focar no que vai acontecer com a simbiose com as plantas superiores. Porque somente esses micro-organismos procariotos fazem a FBN, por uma razão bastante simples. Somente eles têm a presença da enzima nitrogenase. Nenhuma planta tem a nitrogenase sendo expressa dentro dela. A nitrogenase é uma enzima específica desses procariotos que fazem a FBN. E as plantas não expressam a nitrogenase. Porque uma das condições para que ela seja funcional é que ela trabalhe em condições de anaerobiose. E nas plantas, essa condição naturalmente não existe. As plantas são seres aeróbicos. E a nitrogenase, para que ela desempenhe a sua função convertendo nitrogênio da forma molecular para nitrogênio na forma amoniacal, ela somente funciona em condições de anaerobiose. E por que disso? Porque ela é inativada de forma irreversível em presença de oxigênio. Então, quando tem oxigênio presente no meio, entra em contato com a nitrogenase na sua forma ativa, ela é completamente desnaturada. Ela é oxidada, isso degrada e inativa de forma irreversível a nitrogenase. Por isso que nas plantas vascularizadas não tem nitrogenase funcional. Nessa tabela está mostrando os organismos que fazem a fixação simbiótica de nitrogênio. Do lado esquerdo da nossa tabela nós temos os organismos que são hospedeiros. E do lado direito nós temos os micro-organismos, os procariotos que fazem essa fixação biológica de nitrogênio. Então nós temos, por exemplo, leguminosas, nós temos azola, nós temos cana-de-açúcar, e cada um deles fazendo uma associação simbiótica com um determinado procarioto específico. Nós vamos entrar em mais detalhes daqui a pouco sobre isso. E aqui nessa parte de baixo da tabela, nós temos os micro-organismos que fazem a fixação de nitrogênio, a fixação biológica de nitrogênio, porém, eles são de vida livre. Então nós temos vários tipos de micro-organismos que fazem isso, como por exemplo, cianobactérias, que são as algas azuis. Nós temos vários tipos de bactérias que podem ser aeróbicas, facultativas, anaeróbicas e por aí afora vai. E aqui do lado direito, alguns gêneros desses procariotos que estão envolvidos nesse processo de fixação biológica de nitrogênio quando eles se encontram na forma livre no solo. E como nós dissemos, a nitrogenase ela é inativada de forma irreversível pelo oxigênio.
Então, se nós tivermos oxigênio no meio onde ela está funcional, ela vai ser desnaturada e perde a sua funcionalidade. Por isso, as bactérias de vida livre ou as bactérias que fazem associações simbióticas, elas têm que ter mecanismos para controlar a concentração de oxigênio no local onde a nitrogenase está funcionando, porque do contrário vai haver a desnaturação da nitrogenase. É isso que nós vamos ver aqui agora, com alguns exemplos. O primeiro tipo são as cianobactérias. A cianobactéria está mostrado do lado direito aqui. Elas fazem o processo fotossintético nas suas células, exceto num tipo específico de células chamado de heterocisto, que está mostrado aqui nesse círculo vermelho. Heterocisto é uma modificação estrutural e funcional das demais células das cianobactérias. E nesse heterocisto, ela não tem o fotossistema 2. Se vocês se lembram da fase fotoquímica da fotossíntese, é no fotossistema 2 que nós temos o complexo de evolução de oxigênio, onde há quebra da molécula de água e liberação de oxigênio. Como nesse heterocisto ela não tem o fotossistema 2, não existe a liberação de oxigênio ali dentro. Além disso, existem outras modificações estruturais nas membranas que bloqueiam a passagem de gases de forma totalmente livre. Então, o que acontece no caso das cianobactérias? Elas fazem fotossíntese nas demais células que compõem seu organismo, exceto no heterocisto. No heterocisto não tem fotossíntese. E assim, a parte de fixação de nitrogênio, a FBN, funciona aqui dentro do heterocisto. É aqui dentro do heterocisto que está localizado a nitrogenase nas cianobactérias. O outro exemplo são as bactérias aeróbicas. Para desempenhar as suas funções, uma das coisas que elas fazem é terem elevadas taxas respiratórias, que consomem o oxigênio. Mas isso não seria o suficiente para garantir o baixo nível de oxigênio que permitiria o funcionamento da nitrogenase. Então, o que ela faz? Ela faz uma separação temporal de suas funções. Durante o dia, as bactérias aeróbicas, elas fazem o processo da fotossíntese. E à noite, no escuro, quando a fotossíntese não está funcionando, ela realiza a fixação biológica de nitrogênio. E dessa forma, a nitrogenase não vai estar exposta a uma elevada concentração de oxigênio e, portanto, ela vai fazer a fixação biológica do nitrogênio no período noturno. Um outro exemplo são as bactérias aeróbicas facultativas. O que quer dizer facultativo? Que ela pode ser aeróbica, mas ela também pode atuar em condições de anaerobiose. Neste caso, essas bactérias aeróbicas facultativas somente vão fixar o nitrogênio em condições de anaerobiose, quando tiver baixa disponibilidade de oxigênio no meio. Então, se tem alta elevada de oxigênio, ela não faz atividade FBN. Quando o nível de oxigênio cai, a ponto de permitir a ativação da nitrogenase, ela passa a fazer a fixação biológica de nitrogênio. E o outro caso que mais nos interessa aqui na disciplina são as bactérias que fazem associações simbióticas. São aquelas que formam o que nós chamamos de nódulos. Neste caso, não vamos falar mais à frente, ela tem a presença de uma substância chamada de leg-hemoglobina. E essa leg-hemoglobina está no citoplasma das células que estão infectadas com as bactérias que fazem a FBN. E essa leg-hemoglobina ela desempenha um papel crucial na manutenção dos baixos níveis de oxigênio dentro daquela célula. Mas nós vamos entender isso com mais detalhes um pouquinho mais à frente. A partir de agora, nós vamos focar nas associações simbióticas de micro-organismos procariotos que fazem a fixação biológica de nitrogênio. E esses micro-organismos, para fazerem essa fixação, normalmente eles levam à formação de um nódulo. Não que seja obrigatório. Tem plantas que não formam nódulo nas raízes, mas que fazem FBN. Mas, de uma forma geral, sim, há a formação de um nódulo. Então, vamos tomar isso como sendo um indicativo do processo de FBN para a gente. Lembrando que essa associação simbiótica, ela não é um processo obrigatório. Os micro-organismos que fazem essa associação simbiótica, eles estão dispersos na solução do solo. Eles estão no solo, vivem no solo e vivem de forma livre. Mas quando eles encontram um hospedeiro,
as condições são mais favoráveis ao seu próprio desenvolvimento e, portanto, em questões evolutivas, eles desenvolvem essa interação simbiótica com as raízes de determinadas plantas. E como nós dissemos, nem toda planta que faz a associação simbiótica, ela forma esses nódulos. Tem plantas que não formam, mas para a gente aqui, nós vamos tomar isso como sendo um indicativo. E essa interação bactéria-planta, ela é extremamente específica, a ponto de pequenas variações no genoma de um ou de outro por alguma mutação impedir que o processo de associação aconteça, caso os genes envolvidos nesse processo de interação sejam afetados, sejam mutados. Então isso quer dizer o seguinte: se eu tenho interação entre um procarioto que faz a fixação biológica de nitrogênio e ele interage com a planta A, ele não necessariamente vai interagir com a planta B, ou com a planta C, ou com a planta D. Ele é específico para a planta A. Então não basta você ter um micro-organismo que faça a associação simbiótica e colocar ele com uma planta que tenha possibilidade de fazer essa associação também. Tem que se estudar o nível de interação entre as duas partes. E para mostrar essa associação simbiótica tão específica, nós temos aqui no lado esquerdo da nossa tabela a planta hospedeira e do lado direito os micro-organismos procariotos são chamados de rizóbios ou bradyrrizóbios, mas são rizóbios que são simbiontes. Então, por exemplo, na soja. No caso da soja, quem faz a associação simbiótica é o Bradyrhizobium japônico ou Sinorhizobium fredi. Não adianta você botar um outro micro-organismo que ele não vai conseguir fazer a interação simbiótica com a soja. No caso da alfafa, quem faz a associação simbiótica é Sinorhizobium melilote e não mais o fredi. No caso do feijão, existe o Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli. Então é mais específico a nível de biovar e por aí afora vai. Alguém vai me decorar essa tabela? Não. Mas o importante é que vocês saibam que isso existe. Então, se vocês forem trabalhar com FBN para diminuir os custos de fazer adubação nitrogenada, permitindo que a fixação biológica de nitrogênio aconteça, você tem que estar atento ao tipo de interação que você vai fazer. Então, para determinadas espécies, vocês têm determinados tipos de micro-organismos que fazem aquela associação. Se você for numa loja, você está fazendo uma plantação de soja, e o cara fala, olha, não tem o Bradyrhizobium japônico e não tem o Sinorhizobium fredi, mas eu tenho muito perto dele, que é o Sinorhizobium melilote. Leva ele que funciona do mesmo jeito. Não, não funciona. Você vai gastar seu dinheiro e o processo na interação não vai acontecer. E existem diversas espécies de vegetais que fazem a FBN, essa associação simbiótica. A grande maior parte dela pertence à família das fabáceas, são as leguminosas. Mas não somente as leguminosas fazem isso. Existem outras famílias e outros gêneros que fazem a associação simbiótica também. Mas a grande maior parte delas são leguminosas, sim. E esse processo, como nós dissemos, é um processo extremamente complexo, porque essa interação planta-hospedeira-micro-organismo é extremamente específica. E como é que acontece o processo de infecção? Vamos por parte. Primeira coisa que vai acontecer é uma quimiotaxia, ou seja, vai ser uma aproximação através de elementos químicos. Ou seja, a planta ela exuda no meio determinados compostos. Os micro-organismos que estão naquele meio agora vão ter acesso a esses compostos. Aqueles que fazem a associação simbiótica com aquela planta, eles vão se sentir atraídos por aqueles compostos e eles vão migrar, porque são bactérias flageladas que estão presentes na solução do solo. Então tem água, eles vão nadando seguindo um gradiente crescente de concentração daqueles compostos. Então eles vão migrando para perto da raiz. Uma vez perto da raiz, vai haver ativação de genes, tanto da planta hospedeira quanto dos rizóbios. São genes específicos. Então a planta hospedeira se sente estimulada a recebê-lo e o rizóbio se sente estimulado a fazer o processo de infecção, através de ativação de genes específicos, tanto na planta hospedeira quanto na bactéria que faz a FBN. Uma vez feito isso, vão acontecer modificações anatômicas nas raízes da planta hospedeira, de tal forma a permitir o processo de infecção e estabelecimento daquelas bactérias dentro da raiz. E por último,
vai haver a formação do que nós chamamos de bacterióides. São as estruturas que agora vão conter aquelas bactérias, agora numa forma diferente, agora já sem a presença do flagelo dentro da raiz, e criar a condição ideal para que ela possa fazer a fixação biológica de nitrogênio. E esse esquema do lado direito representa justamente isso. Nesse primeiro momento aqui no ponto A, houve a aproximação dos cisóbios no pelo radicular em função da quimiotaxia. Então eles se aproximam. No segundo momento, existe uma expansão dos pelos radiculares e formam esse gancho que agora vai conter, vai, entre aspas, aprisionar uma parte dessas bactérias dentro desse gancho. E isso tudo está acontecendo porque houve um reconhecimento da planta hospedeira e do micro-organismo simbionte para aquela planta hospedeira. Então houve ativação de genes tanto da planta hospedeira quanto de genes dos cisóbios. Feito isso, ocorre então a terceira parte, que é a formação de um canal de infecção. Há uma degradação da parede celular e a formação de um verdadeiro canal, que vai permitir agora que essas bactérias flageladas nadem, migrem através do pelo radicular até dentro de uma célula, localizada bem na região mais externa das raízes. Feito isso, existe uma conexão feita agora entre a célula localizada mais externamente, mais na epiderme, com as células internas, permitindo agora que o processo de infecção comece a adentrar no sistema radicular. Quando isso acontece, nós passamos para a próxima fase, que existe uma invaginação membranar. E agora as bactérias começam a ficar como se fossem presas dentro daquela estrutura envolta por uma membrana. E agora essas bactérias lá dentro começam a perder o seu flagelo. Elas perdem a sua mobilidade. E por último, agora essas bactérias estão presas, envoltas nessas membranas e começa a haver um entumecimento do sistema radicular. E outros processos de infecção continuam acontecendo em outras células. E esse entumecimento vai levar a uma expansão daquelas células e elas vão aumentar de tamanho. E agora sim ela está em condições de começar a fazer a associação simbiótica. Ou seja, a planta vai fornecer algumas coisas para aquelas bactérias e as bactérias vão fazer em troca o suprimento da planta com nitrogênio. E aqui está mostrando a fixação biológica com um nódulo que é formado no sistema radicular. São esses nódulos que estão mostrados aqui. Não confundam esses nódulos com os nódulos formados por nematóides. Nematóides são organismos que infectam o sistema radicular e que são um problema. Eles conduzem a uma doença, eles diminuem o crescimento das plantas, trazem uma série de transtornos. E são organismos pluricelulares, os nematóides. E que eles formam esses nódulos também. E que não tem absolutamente nada a ver com a fixação biológica de nitrogênio. Uma das formas de identificar isso é que se você tiver duas plantas, uma infectada por nematóides e a outra infectada por bactérias que fazem a FBN, você perfeitamente consegue pegar a raiz da planta que está fazendo a FBN e você consegue arrancar relativamente fácil esse nódulo. Por outro lado, no caso das plantas que estão infectadas por nematóides, você não consegue arrancá-lo. Ele está totalmente impregnado, preso no sistema radicular. É uma das formas de você identificar a diferença entre os dois. Então, só porque você viu nódulos na raiz, não significa que sejam nematóides. Pode ser plantas que estejam fazendo a fixação biológica de nitrogênio. E agora, do lado direito, nós temos uma eletromicrografia mostrando os bacterióides. E o que eu quero mostrar para vocês primeiro é que essa parte aqui, esse P, é a parede celular. Então, nós temos uma célula do lado de cá e nós temos uma célula do lado de cá. E aqui nós temos as membranas dos bacterióides, que envolvem os bacterióides. E os bacterióides são esses pontinhos pretos que ficam localizados aqui dentro. E que se nós ampliássemos esses pontinhos pretos, nós estaremos vendo alguma coisa semelhante a isso. São milhares de bactérias que perderam seus flagelos e que agora elas estão envoltas por essa membrana dentro de uma célula vegetal, que está localizada na raiz. Então nós estamos vendo que existem milhares de bacterióides dentro de uma mesma célula, e esses bacterióides são essa quantidade enorme de bactérias que perderam o seu flagelo. Então, como é que é a estrutura do nódulo? Ele é uma estrutura, como nós já mencionamos, são células corticais que estão localizadas na raiz, que sofreram essa diferenciação, que agora vão conter os bacterióides dentro dela. E esses bacterióides são aquelas bactérias que perderam a sua mobilidade
que estão agora envoltas por uma membrana e que faz com que as células aumentem de volume. E nessa cada uma dessas células, nós dissemos, tem milhares de bacterióides. E elas estão envoltas por uma membrana chamada de membrana peribacterióide. Confina as bactérias, esses bacterióides agora, dentro da célula, como se fossem organelas, mas não são organelas. E elas desenvolvem, como nós já dissemos, dentro do citoplasma das células hospedeiras. Então, além das células hospedeiras, tem todas as organelas que elas têm que ter, mitocôndrias, plastídeos, retículo endoplasmático, vacúolo, tudo mais. Agora, elas também têm essas estruturas que contêm esses bacterióides dentro dela. E de onde é que surge, então, a leg-hemoglobina? Qual o seu papel? A leg-hemoglobina está localizada no citossol. Ela passa a ser produzida após o processo de infecção. E ela fica localizada juntamente com o líquido citoplasmático. E o que ela faz? Ela tem uma elevadíssima afinidade pelo oxigênio. Assim como a hemoglobina do corpo dos animais tem uma afinidade muito alta com o oxigênio, a leg-hemoglobina, vem de hemoglobina de leguminosas, elas também têm uma elevadíssima afinidade pelo oxigênio. Então ela consegue captar esse oxigênio, capturar esse oxigênio e controlar o seu nível dentro da célula. E qual a sua função? Regular a disponibilidade de oxigênio para os bacterióides. Lembrando que são bactérias aeróbicas, então eles necessitam de oxigênio para respirar. Se for uma condição de anaerobiose, eles não vão sobreviver, vão morrer. Por quê? Vão fazer a respiração anaeróbica. E elas vão fermentar e vão morrer. Então tem que ter oxigênio. Mas embora as bactérias e as células precisem de oxigênio para sobreviverem, se eu tiver um nível elevado de oxigênio, eu vou ter inativação da nitrogenase. Então o que a leg-hemoglobina faz? Ela mantém uma baixa concentração de oxigênio a ponto de evitar a desnaturação da nitrogenase. Mas, por outro lado, ela ainda assim possibilita a respiração aeróbica, tanto das bactérias quanto da própria célula hospedeira. Então esse é o papel da leg-hemoglobina. E uma das formas de saber se aquele nódulo está vivo ou não, para você saber se o nódulo está fazendo a FBN, ou seja, se existem bactérias vivas lá dentro que estão fazendo a fixação biológica de nitrogênio, como é que você faz? Você arranca uma planta que ela tem os nódulos. Tira um daqueles nódulos. Pega um estilete, um canivete e corta um daqueles nódulos. Ao abrir o nódulo, você está expondo a parte interna ao oxigênio. Se tiver a presença de leg-hemoglobina e se aquele nódulo está vivo, a leg-hemoglobina vai reagir rapidamente com o oxigênio e a leg-hemoglobina tem ferro na sua estrutura. E esse ferro reage com o oxigênio, oxida e dá uma coloração arroseada, mais ou menos. Isso mostra que aquela célula tem a leg-hemoglobina funcionando. Então aquela célula está viva e fazendo a fixação biológica de nitrogênio. Quanto? Não sabemos, mas ela está viva. Se você pegar um nódulo, cortar e expuser ele ao oxigênio e não houver essa formação dessa coloração rosa, não é um rosa muito forte, não, é um rosa bem fraco, mas não houver a formação dessa coloração, significa que aquele nódulo está morto. Eu vou falar um pouco sobre a nitrogenase, que é a enzima responsável pela conversão do nitrogênio na forma molecular para a forma amoniacal. Ela é composta por duas subunidades que contêm ferro e contém ferro e molibdênio na sua estrutura. Outras funções dos nutrientes minerais das plantas. Então nós temos aqui a parte da proteína contendo ferro e aqui nós temos a parte da proteína contendo ferro e molibdênio. Para que haja um processo de quebra do nitrogênio molecular e ele sendo reduzido à amônia, é necessário que haja a entrada de elétrons no processo. Para quê? Para mudar a valência do nitrogênio. E esses elétrons são provenientes de poder redutor. Aqui está mostrando, por exemplo, a ferredoxina reduzida do ano, mas pode ser, por exemplo, um NADH que esteja doando ou NADPH que esteja doando aqueles elétrons. Mas além disso, vocês podem ver que é um processo que gasta muita energia. É um processo extremamente caro do ponto de vista químico para as plantas. E com isso o nitrogênio sai da forma molecular para a forma de amônia, NH3. É isso que a nitrogenase faz. Em presença de oxigênio, tanto a parte da proteína ferro quanto da proteína molibdênio ferro, elas são inativadas de forma irreversível e, portanto, não vai haver o processo de conversão de nitrogênio molecular para a forma de amônia. E uma vez formado a amônia, essa amônia agora
em presença do pH citoplasmático, ele vai ser convertida em amônio, NH4+. E agora esse amônio está na célula vegetal. Como que esse amônio agora vai ser incorporado em esqueleto de carbono? Vai ser incorporado pela via GS-GOGAT, que nós já vimos nas aulas anteriores. Ou seja, se a planta absorve nitrato, esse nitrato tem que ser convertido em nitrito, esse nitrito é convertido em amônio, e esse processo é feito pela nitrato redutase e pela nitrito redutase, e esse processo é que nós vimos primeiro, que é a assimilação de nitrato. Uma segunda forma é quando a planta absorve diretamente amônio, seja de que forma for. Se ela absorve diretamente amônio, ela vai pela GS-GOGAT para formar aminoácidos. E esse amônio que foi formado pela assimilação de nitrato também vai vir para a GS-GOGAT para formar aminoácidos. E a terceira forma, que é a fixação biológica de nitrogênio, em que nós temos o nitrogênio na forma molecular, ele é convertido pela presença da nitrogenase em amônia, e essa amônia em pH celular, ela vai ser convertida em amônio, e agora este amônio vai para o ciclo GS-GOGAT para ser incorporado em esqueleto de carbono e formar aminoácidos. Existem mais informações sobre a fixação biológica de nitrogênio? Existe. Mas o que nós queríamos passar para vocês era isso, e se vocês tiverem interesse, busquem na literatura complementar disponibilizada para vocês mais informações. Mas esse era o esquema geral do processo de assimilação de nitrogênio pelas plantas. E era isso que nós queríamos passar para vocês nesta videoaula. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!